Como eu disse hoje à tarde, esses momentos se tornam mais importantes porque, além da relevância dos temas a serem discutidos, é um momento em que nós temos a oportunidade de encontrar, de rever os colegas, de abraçar, de confraternizar, de socializar, no tocante à noite de hoje, com o tema tão importante dessa mesa e com a responsabilidade social da nossa instituição frente às demandas. Nesse exato momento, eu também saudo a nossa querida colega de trabalho, intérprete, que está aqui, garantindo a acessibilidade comunicacional para os participantes surdos da noite de hoje, não só a que está interpretando nesse momento, como a também que está ali tomando assento. Nesse momento, eu passo a palavra ao professor Claudemir, que fará a mediação da mesa e os seus encaminhamentos. Muito obrigado, uma boa noite de evento para todos. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Opa, melhorou. Como o companheiro disse, eu sou o professor Claudemir, né, do IFAL, lá em Piranhas, e dizer que esse é um momento, né, importante do nosso seminário, onde a gente traz os movimentos sociais, né, para dialogar, as organizações sociais, para dialogar aqui conosco, né? Acredito que vai ser uma mesa que vai estar na mesma altura, né? Seguir o mesmo ritmo, né, do nosso seminário. Uma mesa importante, né, que traz esse tema da tecnologia social na pesquisa e extensão na rede federal. Muito se fala, né, no tripé: ensino, pesquisa e extensão. E é verdade, né? A gente persegue isso como uma forma, né, da gente estar dando totais condições, né, na formação desse nosso estudante, né? Mas é preciso a gente sempre se perguntar que extensão, qual pesquisa, para quem? Qual o objetivo da pesquisa, né? Qual é essa pesquisa e essa extensão que a gente busca nesse tripé? Será que a pesquisa que a gente utiliza-se do Instituto Federal, da rede federal, para pesquisar o melhoramento genético ou transgênico da cana, é dessa pesquisa, dessa extensão que a gente está falando? Será que nós estamos falando dessa pesquisa e dessa extensão que está levando o conhecimento ou inserindo o nosso estudante no modelo agrário, agrícola do agronegócio? É essa pesquisa, é essa extensão? Então, a gente pensou nessa mesa, né, e o sindicato, né, quem fez a mesa e quem pensou está de parabéns. A gente quer trazer nessa discussão esses temas da tecnologia social, da extensão popular, do debate entre ciência e tecnologia. Existe neutralidade nessa relação entre ciência e tecnologia? No fazer pesquisa e no fazer extensão, existe neutralidade, né? E no bojo desses temas, né, a discussão do que é a RETEP, a Rede Tecnológica de Extensão Popular, que surgiu em 2015, né, que a gente vai discutir aqui. O Fábio vai trazer, que é o nosso debate, nosso palestrante, vai trazer esse debate da RETEP e esse debate do que é a extensão popular tecnológica. E, logicamente, os movimentos sociais, as organizações sociais aqui presentes, vai trazer também a contribuição dessa importância de se pensar, né, Carlinhos, uma extensão, uma pesquisa tecnológica mais popular, né? Então, esse vai ser o debate dessa noite. E aí, sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra para o Fábio. A metodologia vai ser um pouco a mesma da tarde, né? A gente vai dar uns 25 minutos aqui para o Fábio fazer a exposição dele, falar de toda a experiência. O Fábio vem lá do sudeste de Minas Gerais, tem uma experiência com a RETEP, como eu falei, e vai falar de todo esse processo lá.
E os movimentos sociais terão também até 10 minutos aí para falar um pouquinho dessa perspectiva da extensão popular, de como a rede de ensino, né, a rede federal, pode contribuir nas lutas, nos conflitos diários que esses movimentos sociais estão enfrentando no campo e na cidade. E, para fechar, entender quais são os impactos do movimento golpista, do governo golpista, das contra-reformas ou anti-reformas, numa perspectiva de se pensar essa extensão popular junto com os movimentos sociais. Imagine, uma escola sem partido, proposta, como a gente vai trazer quilombolas, indígenas, camponeses, para dentro dos institutos federais, numa perspectiva de uma escola sem partido. Então, como a gente vai pensar a extensão popular tecnológica junto com esses sujeitos aqui coletivos, numa perspectiva de uma escola sem partido, né? Então, feito essa introdução inicial, eu passo a palavra para o nosso querido Fábio. Obrigado. Vamos lá. Boa noite a todas e a todos, né? É uma grande alegria estar retornando aqui ao Nordeste novamente. Eu sou mineiro, culturalmente falando, mas tenho um pé aqui no Nordeste. Meu pai é do Ceará. E, como tantos e tantos nordestinos, saiu do Ceará em 1959, num pau de arara, metalúrgico de formação, para ir trabalhar em São Bernardo do Campo, né? Então, tenho muito orgulho de estar na terra dos meus avós, na terra dos meus pais, no meu caso, na terra do meu pai, e muito orgulho de estar na terra de Zumbi dos Palmares, da resistência do povo negro, que é a resistência de todos nós, da resistência daqueles que são explorados, né, pelos herdeiros das Sesmarias e que, de certa maneira, ainda, infelizmente, dominam a política nesse país. Queria dar uma grande saudação ao Sintifal por estar tendo a ousadia, a coragem de estar travando esse debate, porque hoje a educação pública é uma trincheira de resistência, a gente tem que ter isso muito claro, e está travando esse debate num momento tão obscuro da política e da conjuntura nesse país, mas, ao mesmo tempo, um debate necessário, importante, fundamental, para a gente entender o espaço no qual nós estamos inseridos nesse momento e a importância da defesa desse espaço, que é a educação pública e, no nosso caso, da educação profissional e tecnológica. Estender aqui meu cumprimento aos companheiros da mesa, ao Carlos, da CPT, com quem eu venho tendo um cordial e prazeroso trabalho na região onde eu milito, onde eu trabalho, a Eliane e a Silvana, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que tem dado, talvez, nos últimos anos, né, um exemplo de luta e de resistência por uma questão tão antiga quanto o problema da reforma agrária, talvez a filha nefasta da ausência da reforma agrária, que é exatamente a reforma urbana, por conta do êxito rural que ainda persiste nesse país. Ao Manuel, da CONAC, isso, né, que se faz presente de um debate, de uma necessidade de luta que se coloca nesse país, que é a questão do povo negro, do povo afrodescendente, e que nós ainda não conseguimos superar, não apenas o racismo, mas um conjunto de outras mazelas que o capitalismo alimenta e retroalimenta. E ao Claudemir, que já dividiu ainda há pouco a mesa do lanche ali comigo, e a gente trocou ideias muito interessantes, representando o IFOL. Bem, eu peço sua licença para chamá-los de meus companheiros e minhas companheiras. Eu sou educador há 22 anos, no Instituto tem 7 anos, mas milito desde a década de 80, desde 84, 85, mais ou menos, e independente do cenário, independente do campo, a gente, quando se reconhece como ator político que está na contramão da lógica do sistema e de seus agentes de plantão, a gente sempre se trata como companheiros e companheiras. E, no nosso caso mais específico, da educação profissional e tecnológica, independente das aptidões que nós podemos ter nesse cenário eleitoral, quer queiramos, quer não, nós somos companheiros nessa jornada, né, de uma escola centenária, mas, ao mesmo tempo, que tem uma conotação jovial. Centenária por causa
da história da educação, do modelo de educação profissional tecnológica que surge no início do século XX, mais precisamente em 1909, que no primeiro momento foi pensada dos desvalidos da fortuna e da sorte, vamos dizer assim, mas que aos poucos foi se constituindo como um espaço de formação, num primeiro momento de mão de obra, num segundo momento integrado ao ensino fundamental e depois ao ensino médio, e que em alguns momentos da história desse país, principalmente nos anos 70 e nos anos 60, foi um dos espaços fundantes para uma perspectiva de desenvolvimento. Com altos e baixos, sobreviveu à Lei 2208, que tentou acabar com o modelo de ensino integrado, sobreviveu a um conjunto de ataques que procurou colocar uma pá de cal na história da educação profissional, principalmente nos períodos de Fernando Henrique Cardoso, que viu a sua história se soerguer com uma nova, vamos dizer assim, com uma nova potencialidade, agora enquanto institutos federais, e que é importante a gente entender que é um modelo de ensino único no mundo, único. Não existe um outro modelo de ensino profissional, técnico e tecnológico que consegue compartilhar um ensino integrado, subsequente, concomitante, cursos superiores, sejam eles de licenciatura, graduação ou tecnólogos, e, em alguns casos, cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Não existe, talvez o professor Gaudêncio tenha falado ontem sobre isso, né? Eu possa estar repetindo, mas logo de início é importante destacar que esse modelo é um modelo único no mundo. Não existe um modelo que consegue, vamos dizer assim, reunir um conjunto de modelos educacionais numa só instituição e que consegue, ao mesmo tempo, se expandir. Nós hoje somos mais de 600 unidades de ensino, mais precisamente 642 unidades de ensino, espalhadas por todos os cantos desse país. Algo, de certa forma, inovador, porque se nós formos pensar bem, há 15 anos atrás, antes dos governos do PT, seja de Lula ou de Dilma, eram um pouco mais de 100 escolas, 100 unidades de ensino técnico e tecnológico, as antigas escolas agrotécnicas, ou centros tecnológicos universitários, ou Cefetes. Imagino que, pela dimensão dessa escola, que tenha sido um Cefet, antigamente, que se tornou um instituto federal. E essa trajetória, que herda uma herança importante, que passa por várias etapas, eu não vou me deter aqui sobre as etapas de altos e baixos da educação profissional tecnológica, ela é inovadora porque, além dela expandir a possibilidade do acesso de um ensino de qualidade, em mais de 600 regiões ou macro-regiões, ela traz de volta a perspectiva de um desenvolvimento regional, porque uma das propostas dos institutos é a sua constituição, principalmente nos rincões, nos sertões, nos interiores, onde a juventude era totalmente desprovida do acesso a esse modelo de ensino, um ensino que resgata, com a Lei 5104, que pôs por terra a 2208, que é a lei do período do Fernando Henrique Cardoso, que tenta acabar com o modelo de ensino integrado, a possibilidade dos filhos da classe trabalhadora terem um ensino de qualidade, um ensino médio, que lhes dê a condição de sonhar em dar continuidade aos seus estudos e, ao mesmo tempo, ter uma profissão, ter um diploma, que lhe possibilita, né, não apenas uma qualificação ao mundo do trabalho, mas trabalhar de forma qualificada enquanto realiza o seu sonho. Eu acho que é um direito de todo jovem, principalmente dos jovens trabalhadores, né, a continuidade do ensino a nível superior. E, além disso, é um modelo que traz, desde 29 de dezembro de 2008, na Lei 11.892, a lei que fundamenta os institutos federais, que conceitua filosoficamente e apresenta qual que é a sua perspectiva política e pedagógica, a questão da tecnologia social, que o Claudemir até me pediu para poder tratar um pouco mais, uma questão importante, mas, ao mesmo tempo, polissêmica, porque ela tem várias conotações e muito pouco entendida. E nós vamos tentar aqui esclarecer por que ele é muito pouco entendido ou muito pouco divulgado. Então, nós estamos falando aqui de um espaço privilegiado, de um modelo de educação que há mais de 7 anos vem figurando. E isso não deve ser
o nosso objetivo principal, mas tem que ser devidamente enriquecido, deve ser devidamente apresentado e valorizado. Vem figurando nos últimos 7 anos como um modelo de educação pública de excelência. As provas, né, do ranking do INEP em relação às escolas públicas e particulares, tendo como referência o Enem, não nos deixam mentir. O que é, com certeza, uma pedra no sapato e um sapo muito pesado para essa burguesia nojenta que se encastelou no poder, os golpistas que já conspiravam desde antes de 2016, terem que engolir. Porque o campo da resistência ele é muito grande. E a tentativa de destruição desse modelo de educação, ela está dada, mas não vai ser fácil de passar. Mas ela está dada. E é importante a gente ter claro isso. E é importante a gente ter claro a importância da nossa unidade e da defesa dessa instituição. Então, é um modelo de educação pública, de excelência, e eu acredito que todos que estão aqui, pelo menos a grande maioria, são docentes, ou tais, ou são estudantes, e sabem do que eu estou falando. Sabem da importância que essa escola tem, principalmente aos filhos da classe trabalhadora, à juventude da periferia. Em especial, aqueles daquelas regiões, ou macro-regiões, que eram totalmente desprovidas de uma educação de qualidade, e que a constituição e ampliação da rede proporcionou. Então, eu só estou aqui, nesse primeiro momento, meus companheiros e minhas companheiras, ressaltando, né, o lugar territorial, a importância temática da questão, né, e a importância da potencialidade que essa educação tem em relação não apenas ao desenvolvimento regional, que é a área mais específica da minha pesquisa, mas fundamentalmente a garantia de direitos. Porque nós temos que entender que estudar é um direito, é um dever do Estado, e deveria ser uma condição a todo e qualquer cidadão, independente da sua cor, da sua classe, da sua religiosidade, da região onde nasceu. Coisa que, infelizmente, para a 8ª economia do mundo, mas a 10ª em desigualdade social, a 10ª em desigualdade social do mundo, ainda é uma coisa muito cara. Bem, eu disse ainda há pouco que é muito caro e muito importante esse debate da tecnologia social. E na história da educação profissional e tecnológica no nosso país, que tem mais de 100 anos, essa é uma questão recente. Nós não encontramos em lei, instituída em lei, essa questão da tecnologia social como um dos elementos constituintes da educação profissional e tecnológica. Isso só veio acontecer em 2008, fruto de uma luta de pessoas como Frigoto, que teve aqui ontem, de pessoas como a professora Maria Ciavata, que vocês vão ter o prazer de conhecê-la pessoalmente amanhã, e de tantos outros, como Marise Ramos, como o professor Saviani, que compreenderam a importância da educação, além desse tripé do ensino, da pesquisa e da extensão, de um debate que coloque na ordem do dia qual o sentido político que a ciência e a tecnologia possuem. E de cara já adianto a vocês que não existe neutralidade no conhecimento. Tudo que nos serve nesse momento, esse microfone que eu estou falando com vocês, e ajuda a ampliar minha voz já desgastada de 21 anos de sala de aula, 21, 22 anos de sala de aula, e que cada vez mais eu acho que eu tenho que recorrer a ele, né? A energia que ilumina essa sala, toda a tecnologia contida naquele equipamento que está ali nos filmando, ou mesmo no design da cadeira que vocês estão, nesse momento, assentando, ela é fruto da relação direta do homem com a natureza. E é exatamente essa relação direta do homem com a natureza, que se dá através da prática, que depois se consubstancia de uma forma mais bem pormenorizada, em técnica, ela vai ser aprendida ao longo da história, de uma maneira ou de outra, e vai gerar perspectivas de desenvolvimento. Mas como nós não vivemos ainda, ou já saímos, né, mais de não sei quantos mil anos atrás do Éden, né, e por conta do pecado original, fazendo uma brincadeira, nós somos castigados ao tripalium, que em latim significa tortura, ou seja, ao trabalho, e o trabalho proporcionou
sob a égide da propriedade privada, o sistema que nós vivenciamos hoje, o modo de produção capitalista, nada nesse sistema passa ileso. Ou seja, todo o processo de desenvolvimento científico, técnico, tecnológico, graças à relação do homem com a natureza, dos primórdios até os dias de hoje, ele é apreendido. E pode ser apreendido numa perspectiva propositiva, transformadora, que procure superar as contradições às quais nós vivenciamos, e não são contradições naturais, são contradições históricas, são contradições que, infelizmente, a história da humanidade proporcionou, ou podem ser apreendidos de uma forma negativa, para perpetuar a lógica de dominação de classe e possibilitar não só essa lógica de dominação de classe, todo o arsenal ao qual ela se mantém. A dominação econômica, a dominação ideológica, a dominação política, a reprodução acéfala da fetichização da mercadoria, o que vem acontecendo. Então, o que eu quero dizer é que não existe neutralidade quando a gente pensa em ciência e tecnologia. O mesmo conhecimento científico que pode possibilitar o desenvolvimento, por exemplo, da tecnologia nuclear, que é importante para quem aqui já fez, por exemplo, radiografia dentária, ou quebrou alguns ossos, no meu caso, por exemplo, né, um quase craque da seleção brasileira, que quebrou nariz, joelho, perna, e por aí vai, costumeiramente visitava os hospitais e as máquinas de raio-x. Essa mesma tecnologia nuclear, que é importante, né, inclusive para tratamentos de alguns cânceres, ela pode ser utilizada também para o mal, para o desenvolvimento de armas atômicas, que não tem nenhuma outra função a não ser ceifar milhares e milhares de vidas. Então, não existe essa neutralidade. E o debate da tecnologia social, ele começa no Brasil na década de 70, mais precisamente, apesar de que ele tem um laço histórico que vem de antes. Eu vinha falando ainda há pouco com o Claudemir que a Sudene, sem querer querendo, como diria o grande filósofo mexicano Chaves, ela acabou desenvolvendo, através das políticas de cisterna aqui no Nordeste, captação de água de chuva para manutenção do sertanejo em períodos de estiagem, de seca prolongada, um modelo de tecnologia social. O Renato Dagonino, que é quem cunha esse termo, TS, ele vai dizer que a tecnologia social é nada mais nada menos que um modelo de tecnologia que se contrapõe às tecnologias do capital, ou às tecnologias conservadoras, ou seja, aquelas tecnologias que são utilizadas para a revalorização da mercadoria, para o desenvolvimento de um determinado produto ou a manutenção de uma determinada ordem socioeconômica, e que não leva em conta os problemas sociais, as mazelas, as desigualdades e a possibilidade de usar esse conhecimento para minimizar ou superar essas situações irracionais e desumanas que o sistema sobrepõe à humanidade. Mas a gente tem que reconhecer que o termo tecnologia social ele é muito polissêmico. E como ele é muito polissêmico e durante um tempo ficou na moda, nós temos, por exemplo, entidades como a Natura, que promove algumas ações extensionistas lá na floresta amazônica, mas que não deixa de estar explorando a mão de obra dos ribeirinhos, e fala que aquilo é tecnologia social. Não é tecnologia social, ou é? Como o próprio Dagonino ele deixa essa questão do sinônimo em aberto, ela acaba sendo. Mas, no nosso entender, a 11.892, ao trazer na ordem do dia, como elemento constitutivo para os institutos federais, na sua perspectiva e expertise de extensão, o debate da tecnologia social, ela abre um flanco novo àqueles que pensam uma sociedade para além do capital. E que flanco é esse? É travar na ordem do dia do nosso instituto e desse modelo de educação o debate do sentido político, além do pedagógico, da ciência e da tecnologia que a gente pode fomentar. E, em paralelo a isso, quais são os parceiros fundamentais às quais o Instituto Federal deve desenvolver esse trabalho da tecnologia social. É importante a gente destacar, pessoal, que a 11.892 ela é muito a cara de um modelo
de política pública que, de certa maneira, concilia o diálogo com o capital e com o trabalho. Muito característica dos modelos petistas de governo. Mas eu não estou aqui para jogar a criança, a água e a bacia fora. Diante dessa conjuntura, a gente tem que se agarrar àquilo que nos possibilita e nos potencializa ações diretas para não apenas pensar um outro modelo de desenvolvimento, mas também pensar uma outra perspectiva de sociedade, mais emancipada, mais autônoma, organizada. E aí, nesse aspecto, é que vai surgir um movimento que ainda está embrionário, está crescendo, que se chama RETEP, Rede Tecnológica de Extensão Popular, que tem uma relação direta, infelizmente, com o desastre de Mariana. Mas eu deixo, como diria Aristóteles, guardado no momento na gavetinha, e daqui a pouco retiro para retomar essa história. Então, da mesma forma que a ideia de tecnologia social ela pode ser usada numa perspectiva assistencialista, numa lógica crítica e contra-hegemônica, ela pode ser pensada também de forma emancipatória, que possa dialogar e envolver os movimentos sociais, que possa, como alguns gostam desse termo, empoderar, eu prefiro a expressão dar consciência de classe aos movimentos sociais, de que essa instituição lhes pertence. E dentro dos desafios que nós estamos vivenciando e das várias armadilhas colocadas contra esse modelo único de educação profissional e tecnológica, necessário e fundamental para se travar o direito à educação e, através da educação, a superação das contradições, dos limites e das determinações que o sistema coloca, parcela significativa da classe trabalhadora, da população brasileira, infelizmente, é travar a discussão com os movimentos sociais do seu pertencimento, nessa lógica da tecnologia social. É travar, por exemplo, as discussões do que nós podemos fazer para que esses movimentos, através dos espaços formativos, da experiência que cada um de nós podemos estar desenvolvendo, das pesquisas, e de todo o potencial que o Instituto pode estar fomentando, aquilo que pode estar superando contradições históricas, limites ou situações constituídas que o poder público ignora. Mas que esse espaço tem a função social, guardada pela lei, de procurar superar. E dentro desses limites que são colocados e das armadilhas, infelizmente nós temos que ressaltar que hoje, talvez, nosso maior inimigo não seja a PEC dos gastos, que infelizmente foi aprovada por esse governo golpista e que procura alimentar a ganância do sistema financeiro, retirando dinheiro da educação, da saúde, da moradia e de outras demandas sociais. Mas talvez um dos maiores adversários que nós temos está dentro dos institutos federais, por conta do marco regulatório da ciência e da tecnologia. Então, eu não sei se todos vocês já tiveram a curiosidade de ler o marco regulatório da ciência e da tecnologia, e que faculta, sob a égide da democracia, da liberdade, o direito das instituições federais de ensino superior, então entenda-se, universidades públicas e institutos federais, a liberdade de dialogar, celebrar contratos com a iniciativa privada, para poder suprir financeiramente, inclusive, as demandas de custeio. Pouco mais de um ano da aprovação do marco regulatório da ciência e da tecnologia, que é de 16 de janeiro de 2016, ou seja, ainda durante o governo Dilma, que dá essa pretensa liberdade através das fundações de dialogar com a sociedade civil constituída, é aprovado a PEC do gasto público. E aí cada um de nós sabemos muito bem o que isso vai significar. Diante de cada vez menos recursos e diante de interesses cada vez maiores do mercado, da iniciativa privada, com o capital humano que os institutos possuem, com laboratórios de qualidade, porque nós estamos falando aqui de uma instituição nova, mas ao mesmo tempo antiga. Ela é nova por conta da sua reformulação a partir de 2008, mas ela é antiga e ela tem um patrimônio cultural, político, científico, tecnológico, que vem desde o início do século passado,
constituída em laboratórios, em profissionais qualificados, experientes, capacitados, né, dos antigos Cefedes, centros tecnológicos universitários e colégios técnicos agrícolas. E isso não é à toa. Muitas empresas, inclusive, não vão investir em centros de pesquisa, ciência e tecnologia. Está dado aqui, com recurso humano qualificado, com laboratórios, que essa proposta aprovada no ano passado do marco regulatório garante o aluguel dessas instituições, da nossa instituição. E o nosso grande receio é que, por conta dessa combinação binária negativa, corte de recursos públicos e liberdade de negociação com o mercado para suprir as necessidades e as demandas da instituição, as nossas instituições acabam se tornando um balcão de negócios para os interesses privados, se contrapondo aos interesses públicos, se contrapondo às necessidades dos trabalhadores sem teto ou dos trabalhadores sem terra, e utilizarem o conhecimento científico e tecnológico para qualificar ou requalificar suas condições de vida, as garantias de um diálogo com outros atores sociais, que mesmo não sendo atores sociais que detêm o poder do capital, mas são importantes porque são vidas, são seres humanos que pagam religiosamente os seus impostos, ao contrário de 80% das grandes empresas brasileiras que só negam impostos, e que se talvez pagassem pelo menos metade do que devessem, nós não estaríamos na situação econômica de crise financeira do Estado, como nós estamos hoje. Então, o que eu quero dizer aqui é que fazer o debate requalificado da tecnologia social, da extensão, e quem são os atores, quem são os parceiros com quem nós devemos travar, é mais do que apenas defender um lugar fundamental, estratégico da educação, mas é também construir os nossos aliados. Porque nesse momento de ataque, ao qual todos nós estamos sofrendo, o nosso principal aliado tem que ser o povo. E, infelizmente, quando a gente entra em greve ou elabora algumas campanhas de paralisação, que a gente sabe como começa, mas às vezes não sabe quando termina, a gente fala muito o nome do povo, mas o povo está distante. Porque não faz esse trabalho fidedigno, correlato com os movimentos sociais. Ou quando faz de uma forma, às vezes, muito assistencialista. E aí eu chamo a atenção do porquê desse ato, desse silêncio sobre a tecnologia social e sobre a reflexão do que é 11.892, apesar de todas as contradições que ela tem. Porque há muitos dentro dos institutos federais, não estou falando especificamente daqui, mas pelos locais que eu venho passando, pelos meus 22 anos de educação, 7 anos dessa instituição, da reitoria, do CONIF, a sala de aula, tomando um cafezinho ali do nosso lado, que está, me desculpa a expressão, se lixando para o povo, quer aproveitar de forma oportunista o que ele pode tirar de proveito daqui. Ganhar dinheiro, mais do que já ganha. Esquece, inclusive, da condição de dedicação exclusiva. E eu vi muita gente celebrando o novo marco regulatório da ciência e da tecnologia, celebrando não sobre essa peste ilusória da independência política que os institutos vão ter, celebrando dos acordos que eles vão fazer com o capital para ganhar mais dinheiro, celebrando o fato de ele não ter que ficar mais dentro de sala de aula, dando aula para menino da periferia, porque ele é doutor ou PhD, e agora ele vai ocupar o lugar que lhe é de direito, trabalhando para as multinacionais. Eu escutei gente falando isso. Então nós temos um inimigo externo, mas nós temos muito adversário interno. E um dos maiores adversários que a gente tem, minha companheirada, é a falta de compreensão do que nós somos. A falta de compreensão do papel de um CEP, que é o Conselho de Pesquisa e Extensão, que muitas vezes, inclusive eu falo enquanto ex-sindicalista que fui por 12 anos, nós, o movimento sindical, ignoramos ou não damos o devido valor. Não estou dizendo em relação aos camaradas, os companheiros aqui, mas veja isso a nível nacional, de não ocupar os espaços. E em política não existe espaço vazio.
Existe espaço a se ocupar. E a gente, às vezes, não ocupa esses espaços. As universidades, concluindo, Claudemir, já estão caminhando nesse cenário, que é um cenário de privatização, porque privatiza o direito à educação, privatiza o direito a uma pesquisa séria, que pensa a resolução das mazelas sociais que o sistema e que essa elite, que vem desde o período das Sesmarias, encastelada, arcaica e reacionária, nos coloca, e esquece do papel da extensão. Bem, é um tema realmente muito instigante, mas não quero me estender muito. Quero dizer apenas que, nessa lógica de ocupação de espaço, nós temos que ocupar os espaços institucionais. Ou seja, apresentar projetos de extensão, concorrer aos editais. E mais do que apresentar projetos de extensão, constituir núcleos de pesquisa e extensão internamente, ocupar o CEP, o Consul, travar esse debate via sindicato, buscar também constituir aliança com os movimentos sociais e com a juventude, com os grêmios, com as entidades estudantis. Porque, por mais que muitos estudantes, inclusive por experiência própria, de 7 anos de trabalho extensionista que eu tenho, muitos jovens, que vêm inclusive da classe média, por conta da crise que nós vivenciamos, muitas famílias da classe média estão deixando as escolas particulares e vindo para os institutos federais. Imagino que essa também é uma realidade que vocês vivenciam, por conta da qualidade do ensino. Mas quando entram para um projeto de extensão e vão ver o que é a miséria de frente, através de um projeto de pesquisa e extensão, vão trabalhar com o povo desdentado, descamisado, nas favelas, no campo, tem um complemento prático do que eles aprendem na teoria. E aí tem uma formação cidadã, mais do que formar para passar no Enem, é uma formação cidadã. Os nossos alunos que passam por projetos de extensão, saem do projeto de extensão com uma outra visão. Não estou dizendo que eles vão ser revolucionários. Espero que não tenha ninguém do MBL aqui, que daqui a pouco vão querer me enquadrar na escola sem partido. Não é isso. Eles saem com a visão do que é esse país de fato. E não com a visão do que a Rede Globo de televisão e a Veja tentam nos impor. E basta querer, minha companheirada. Coisas simples, às vezes, gestos singelos. Finalizando, Claudemir, poderia falar de vários exemplos. Eu preparei um conjunto de slides, mas para ganhar mais tempo e dar vazão ao debate, ao diálogo com os companheiros e as companheiras aqui, preferi não apresentar. Mas dar um exemplo simples, de um projeto de extensão singelo, que não requer recurso algum. Nós, inclusive, nem concorremos a editais. Eu trabalho numa instituição que tem 2 cursos superiores, vai agora para 4 cursos técnicos integrados, entre eles o técnico integrado em informática. E um dia, dialogando com os professores do curso técnico em informática, que estavam relatando o drama dos seus alunos terem que fazer o famigerado estágio, nós estamos falando de uma educação técnica integrada, então todos têm que cumprir as suas horas de estágio. E que as empresas da região onde a gente trabalha abriam as portas para o estágio, mas não davam absolutamente nada. É um trabalho 0800, é para cumprir ali realmente as exigências educacionais. Não pagavam vale transporte, não davam nem um pão com salame, um cafezinho para os alunos. E a gente indignado, os alunos também indignados, mas fazer o quê? E aí, por acaso, um dia eu virei para eles e disse assim, olha, eu me lembro que no governo do PSDB, eles fizeram uma grande compra de computadores, fizeram um proselitismo danado, encheram as escolas públicas de Minas Gerais, do ensino fundamental e do ensino médio, com laboratórios. E eu me lembro que eu era do sindicato, dos trabalhadores da educação do Estado, e a gente visitava essas escolas e os computadores estavam ali apodrecendo. Porque encheu as escolas com computadores, muito provavelmente, não sei, mas acredito na honestidade dos políticos do Brasil, nenhum deles deve ter sido superfaturado. Fazia ali uma propaganda, mas não pagava técnico para poder dar manutenção, não pagava ninguém para ensinar os alunos das escolas do ensino fundamental a linguagem básica de internet. Vamos fazer uma visita numa escola dessa, pegamos a primeira escola pública do lado do nosso instituto, que eles nem sabiam direito que curso que tinham lá. Batemos na porta, senhor diretor, o senhor por acaso tem um laboratório de informática aqui? Tenho, sim, senhor. Quantos computadores tem? 40. Funcionam? Não.
Desde quando está aqui? Desde 1994. Nós nunca tivemos dinheiro para contratar um técnico para montar os computadores. E nunca tivemos recurso para pagar um professor para poder ensinar os alunos. Então está resolvido o problema. Nós vamos fazer aqui um projeto de extensão, onde os nossos alunos vão cumprir o estágio aqui na escola pública, vão ensinar. Sempre quando eu conto essa história, eu me emociono. Mas, desculpa. Vão ensinar os alunos. Não precisa. Mas vocês vão saber por que eu me emociono. Vamos ensinar os alunos as linguagens básicas. Nós vamos montar os computadores, não vamos cobrar nada, e nós vamos fazer aqui um trabalho integrado. Os meninos não vão ficar na rua, vão aprender a linguagem informática. Hoje, nós vamos para o quarto ano desse projeto. Começou numa escola, está caminhando para 10. Dos 40 alunos que se inscreveram no nosso curso técnico integrado, e tem um processo seletivo, e muitos vêm da classe média e da classe alta. 20 vieram dessas escolas públicas, e vieram por conta desse projeto. Eles ocuparam o espaço que é deles por direito. Mas mais do que fazer esse trabalho de extensão, a proposta que a RETEP apresenta é que todo e qualquer trabalho de extensão tecnológica com os movimentos sociais, ela não pode deixar nunca, concluindo, de contextualizar a ordem conjuntural socioeconômica que nós vivemos. Porque senão a gente cai no assistencialismo. Como o grupo Renova, lá em Mariana, ou como a Natura vem fazendo na Amazonas. E nós temos que colocar o dedo na ferida. Nesse aspecto que a RETEP apresenta, que a nossa prioridade não é o mercado, a nossa prioridade são os movimentos sociais, a nossa prioridade é estabelecer projetos com os movimentos sociais, de forma que eles entendam que esse patrimônio é deles, e que eles têm que ter assento no Consul, eles têm que ter assento no CEP, eles têm que ter assento no Conselho de Campos, e interferir com as suas demandas na ordem do dia dos projetos de pesquisa, ensino e extensão, que isso não é coisa apenas de iluminados, eles também têm que ser ouvidos, mas, fundamentalmente, nós temos que pôr o dedo na ferida da ordem do sistema do capitalismo. Porque enquanto nós não superarmos esse modelo, ou pelo menos lutarmos contra as contradições desse modelo, e os seus agozes, as suas elites, os seus calheiros, os seus Collor de Mello, falando no caso aqui de Alagoas, ou os seus Aécio, na minha terra, ou seja, aos seus proselitistas de plantão, não adianta pensar em extensão sem pôr o dedo na ferida da ordem sistêmica desse sistema. E combater esse sistema, inclusive criticamente, apontando por que não tem água no Nordeste, mas tem água para o latifúndio. Apontando por que tem laboratório de informática, mas os alunos da periferia não podem entrar no laboratório de informática. Por que tem recurso para pagar banco e dívidas públicas que não são nossas e que nunca foram auditadas, e não tem recurso para poder contratar um professor, para poder montar um laboratório de informática e devidamente ocupar aquele laboratório de informática? É um pouco isso, me desculpem pela emoção, e me desculpem também se eu me estendi, não sei se consegui fazer claro o que é a questão da tecnologia social, mas que é importante a gente aprofundar esse debate, porque ela está intimamente ligada a uma outra perspectiva de extensão, que está intimamente ligada à defesa desse modelo de educação, que é única no mundo, e que é um patrimônio não de um partido, não de um governo, é um patrimônio do povo brasileiro, em especial da classe trabalhadora. Muito obrigado.